turismólogo, formado em gastronomia e há 1 ano e 5 meses está à frente da administração de um dos mais importantes cartões postais de São Luís. E ele é o entrevistado do meu programa de hoje. Eu sou o Fábio Henrique Carvalho e hoje estou no Jaciene Dias Entrevista. Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu queria logo saber de você como é ser subprefeito de uma cidade que tem um dos cartões postais considerado um dos mais bonitos do Nordeste. A função de subprefeito é uma função extremamente espinhosa, porque são muitos desafios a serem alcançados. E evidentemente que se tratando da área do centro da cidade, do centro histórico da cidade de São Luís, essa sim precisa de uma atenção especial, atenção essa que se é dada agora com a criação da subprefeitura. É uma função de muita responsabilidade, que traz muito desgaste e ao mesmo tempo traz muita satisfação por ser, acima de tudo, um anseio pessoal de um cidadão apaixonado por essa área da cidade de São Luís. Agora, ser subprefeito dá muita dor de cabeça, Fábio? Bastante, sobretudo porque a gente em muitos momentos tem que refazer aquilo que a gente vem fazendo todos os dias. Então esse trabalho às vezes se torna desgastante, porque em muitos momentos a gente conta com uma parcela da população que não tem a consciência de que todos são responsáveis pela cidade, não apenas a prefeitura ou o governo do estado do Maranhão, mas toda a sociedade. E evidentemente que todos esses desafios traz uma série de problemas, mas como eu disse, traz uma série de satisfação também. Que imagem você acha que as pessoas têm de você? Aquela coisa, né? E a gente agrada muita gente, a gente desagrada muita gente também. Nunca a gente vai conseguir agradar a todos, mas eu acredito que um curto espaço de tempo que a subprefeitura existe e com o trabalho que foi feito, que está sendo feito na cidade, no centro da cidade, liderado pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, eu acho que a gente tem uma certa entrada na população e as pessoas veem de maneira mais positiva que negativa. Dá para você definir quem é o Fábio? Um sujeito de bem com a vida, tranquilo, com uma ambição de ter um negócio próprio, localizado nessa área do centro da cidade, por vislumbrar o centro da cidade como um pilar fundamental para a economia da cidade de São Luís, por ser um apaixonado e um abnegado por essa causa do turismo, um cara tranquilo, com muitos amigos, com pouquíssimos ou quase nenhum inimigo, um cara com convicções próprias, posicionamentos fortes, mas um cidadão de bem com a vida. Você falou em posicionamentos fortes. Quais desses posicionamentos já te trouxeram uma certa dor de cabeça? Posicionamento político. Eu acho que o posicionamento político, ele sempre traz uma certa... Dizem que a gente não deve discutir futebol, religião e política. Eu divido. Acho que não, que a gente tem que discutir sim, porque são assuntos que trazem excelentes discussões quando bem discutido. Só que sempre causam atrito, né? E eu vejo que a política, ela é extremamente importante para a sociedade como um todo, mas ela traz algumas rusgas em alguns momentos. Aí você falou em futebol, então eu já queria saber para quem que você torce a nível de São Luís? Sampaio Corrêa, eu gosto de Sampaio Corrêa e gosto muito do Flamengo também, são os dois times que eu tenho muita estima. O Flamengo é um time de coração, você foi gostando ao longo do tempo ou é moda? Não, desde sempre. São Luís do Maranhão sempre teve essa ligação muito forte com o Rio de Janeiro, isso vem desde a década de 30, através das ondas curtas dos rádios. Então a gente tem 4 times muito próximos de São Luís do Maranhão, que são os times cariocas, né? E eu acho que eu vim levado por isso, tenho tios que são muito flamenguistas, amigos do meu pai que são extremamente flamenguistas. E eu acho que desde criança eu fui me encantando pelos gols do Zico e fui ficando Flamengo de coração. Eu vejo que as pessoas consideram você uma pessoa polêmica. Você se acha polêmico? Não diria polêmico, mas de uma pessoa de argumentos próprios, de ideias que eu considero como ideias importantes, um ponto de vista meu. E evidentemente que isso acaba que traz conflitos, no bom sentido da palavra, com pessoas que pensam diferente. A democracia é feita assim, nem todos têm que concordar com todos. Então, nesse desacordo, a gente vai, na medida do possível, tendo um bom diálogo nas redes sociais. Em algum momento ou outro vai tendo um certo conflito que é perfeitamente natural, mas sempre dentro do respeito. Os debates podem e devem ser extremamente duros, mas jamais desrespeitosos. Eu sempre prezo por essa velha máxima.
Daí você fala dessa questão de respeitar, né, a opinião. Uma das coisas que a gente tem visto é que as redes sociais, elas simplesmente fazem com que as pessoas opinem, muitas das vezes até exageram um pouco nessas opiniões, e o que eu vejo é que você está sempre também divulgando muito as ações que são realizadas aqui no Centro Histórico. Como é que esse retorno que você tem das opiniões das pessoas, principalmente nas redes sociais? As redes sociais, elas são extremamente importantes para que a gente possa difundir o nosso trabalho, né? Então, o trabalho que a gente vem fazer no centro da cidade, a gente sempre busca levar para as redes sociais. E a gente tem um retorno muito positivo, né? Porque as pessoas têm muito carinho pelo centro da cidade. E quando alguma região do centro da cidade está sendo bem tratada, está sendo tratada com um certo carinho, que todo gestor deve tratar a sua área, evidentemente que a população ela vê isso com bons olhos. Mas sempre tem aquelas pessoas que dão a criticar, o que é perfeitamente natural. Tá, e você falou em crítica, eu me lembrei de uma declaração do deputado estadual Wellington do Curso, que ele disse que o centro nunca esteve tão abandonado. E aí você logo retrucou e disse que ele estava despreparado para falar isso. Como é que ficou esse momento aí de atrito entre vocês dois? Vocês já conseguiram se encontrar depois disso? Não, eu tenho uma estima pelo deputado, até porque ele foi meu professor de cursinho, mas infelizmente ele disse uma frase extremamente infeliz que veio de uma pessoa que sequer nunca pisou no centro da cidade. E até hoje não enviou nenhuma emenda parlamentar, também não fez nenhuma lei, nenhuma ação concreta que beneficiasse o centro da cidade, o patrimônio material e imaterial. E nesse campo, eu acredito que a gente esteja em campos extremamente opostos, né? E vai gerar, evidentemente, discordâncias em alguns momentos. Eu fiz a provocação para que ele, já que ele estava considerando o centro extremamente degradado, que ele fizesse uma destinação de emenda ou uma lei, e até o momento não houve nenhum retorno, ficando o deputado apenas no discurso de sempre de falar, mas de concreto nada propor. Agora, como é dialogar? Porque a gente sabe que essa é uma parte aí fundamental para você tentar conseguir encontrar soluções aqui. Perfeito. A gente tem de 2 em 2 meses uma reunião na Secretaria Municipal de Turismo, onde são convidados várias lideranças do centro da cidade, vários moradores, comerciantes, e a gente traz nessa reunião o secretário de Segurança Pública, a Guarda Municipal, Impur, ou seja, todos os atores, para que a gente possa, nessas reuniões, discutir quais são os problemas dessas áreas onde as pessoas foram chamadas. E aí a gente consegue atacar em pontos que são prioritários nesse momento. Então a gente tem essas reuniões que são fundamentais, porque a gente começa a partir daí a traçar um plano, a traçar as nossas metas, e a gente tem o feedback da população, né? Muita cobrança, muito elogio, e assim a vida vai seguindo no funcionalismo público. Você fala em funcionalismo público, geralmente a gente percebe que no funcionalismo público a coisa não é tão rápida quanto no privado. Como é que se dá administrar isso até para resolver os pequenos problemas? Ao longo dos anos, estão sendo feitas uma série de leis, né, para evitar uma série de problemas, né? E é evidente que essas leis todas, esse excesso de burocracia, isso acaba que emperra muitas ações. Então a gente tem ainda um Estado extremamente letárgico em função de tanta legislação que serve para controlar, evidentemente, o funcionalismo da coisa pública, mas em que em muitos momentos acaba atrapalhando, né, em muitos pontos, né? Mas aí a gente vai tentando driblar, a gente vai tentando buscar as parcerias com os moradores, com o centro da cidade, a gente vai buscando resolver todos os problemas. Disseram aí que você tem pretensão política. Algumas pessoas já falaram isso em virtude de você estar à frente até da subprefeitura. Você tem essa pretensão? Não, nenhuma pretensão política. Eu tenho um líder político, que é o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que além de líder é um amigo de juventude, de infância, e eu sou liderado por ele. Então não tem nenhuma pretensão política nesse momento, então pode esquecer qualquer assunto relacionado a isso. A minha pretensão de fato é trazer um trabalho, uma melhoria para a área que eu vejo como fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade, que é o centro da cidade, através do turismo, através da economia que toda essa área gera de maneira extremamente importante. Mas você acaba fazendo política todo dia?
por estar num cargo de nomeação política, a gente acaba que faz, né? Todo ato se torna um ato político também, mas um ato político para o bem, um ato político voltando para a sociedade aquilo que a sociedade anseia, mas não com pretensões além disso, pelo menos nesse momento. Então a gente vai para o intervalo e na volta a gente continua com esse bate-papo com o subprefeito de São Luís. Eu estava conversando com o Fábio e ele me disse que o centro histórico não é só a Praia Grande e o Desterro, é todo o anel viário, que são cerca mais ou menos de 11 bairros. Agora, Fábio, como é administrar esses 11 bairros? É extremamente difícil, mas o que a gente busca fazer? Dos vários bairros que existem na região de todo o anel viário de São Luís, a gente busca ações pontuais e sempre buscando reunião com os moradores. E nesse sentido, na região de todo o anel viário, a gente observa uma grande melhoria em vários pontos que foram feitos pela Prefeitura Municipal, que eram verdadeiras feridas na cidade, como na área do Desterro, o antigo Inferninho, que se transformou numa praça maravilhosa. A região da Camboa, uma região que tinha uma imagem muito feia e que se chamava de Praça do Jumento, que hoje a gente tem uma área extremamente urbanizada pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, e em outros pontos da cidade. Então, pouquíssimos recursos ou quase nada de recurso, mas com organização, com certo planejamento e com muito diálogo com quem reside nessas áreas, a gente vai conseguindo fazer um trabalho a contento na medida do possível. Gente, o Fábio, como eu falei, ele é formado em gastronomia. Agora, Fábio, dá tempo ainda para as panelas com tantos afazeres aqui pelo Centro Histórico? Dá sim. A gastronomia, além de ser uma paixão, é uma pretensão pessoal minha no futuro próximo de entrar nesse ramo da gastronomia. E sempre que dá, no final de semana ou no sábado ou no domingo, eu busco estar trabalhando na cozinha um prato que me agrade, um prato que agrade a minha casa, a minha família, os amigos que a gente sempre recebe. Mas eu não estou cozinhando tanto que gostaria de cozinhar, mas também nunca descarto e deixo de lado a cozinha e a gastronomia 100%. Já que a gente está indo um pouco nesse lado mais pessoal, qual é o estilo musical que o subprefeito gosta? Eu sou alucinado por bossa nova, eu sou alucinado por jazz, eu curto um bom rock and roll. Eu gosto de um estilo clássico contemporâneo também e eu gosto de um pouco de silêncio, então são músicas que me trazem muito bem-estar, a bossa nova, o jazz, principalmente. Existiu algum dia em que você se arrependeu de ter assumido a função de subprefeito? Não, em momento nenhum. Eu sabia que a função era extremamente espinhosa, sobretudo por a gente estar numa área que tem gravíssimos problemas ainda. Mas eu aceitei esse desafio e vejo como extrema importância, porque hoje a cidade de São Luís tem uma subprefeitura da região de centro. A tendência dos próximos governos, dos próximos anos, das próximas décadas, é de um fortalecimento dessa subprefeitura e que, graças a Deus, eu fiz parte, eu iniciei, eu ajudei a criar e que eu fui contemplado com ela. Então eu vejo como muito positivo. Talvez daqui a 10 anos o próximo subprefeito do centro não tenha tantos problemas como eu tenho agora. E o que lhe faz bem em estar administrando uma área como essa? Me faz bem ver a possibilidade de geração de emprego e renda no centro da cidade. Isso me faz muito bem. Quando a gente viaja para algumas cidades, alguns países, e a gente olha, só para fazer uma comparação, por exemplo, La Caminito na Argentina, aquele negocinho daquele tantinho pequenininho, e o mundo inteiro ali, e eu chego numa rua Portugal e olho essa cidade maravilhosa, um dos lugares mais lindos do mundo, me emociona e me encanta ter a certeza de que isso aqui tem tudo para ser a redenção econômica da cidade de São Luís através do turismo, através do negócio que o turismo pode gerar e fazendo com que essa molecada que está aí hoje ociosa na rua possa ser um pilar desse crescimento econômico. Então eu sempre, quando eu olho o centro da cidade, eu olho sempre pensando nas possibilidades econômicas que o centro é capaz de trazer. Então, mas o que falta então para que o centro histórico ele tenha essa efervescência que tem em outras cidades? Eu acho que falta um pouco de tudo. Falta a iniciativa privada apostar um pouco mais. Eu acho que falta o poder público, de maneira geral, nas 3 esferas, se alinhar talvez um pouco melhor, fazendo um diagnóstico amplo do centro da cidade. Eu acho que falta talvez a criação de um banco de fomento voltado para o centro da cidade, para que a gente possa despertar e atrair esse investidor que está
querendo investir, mas não tem onde investir, ou está com certo receio. Ou então muitos investidores que têm pretensão de investir no centro da cidade e acabam indo para o shopping center, por exemplo. Então eu acho que falta um conjunto de ações ainda, envolvendo vários atores, um leque enorme, para que a gente possa despontar o centro da cidade. E eu vejo como fundamental também uma criação de uma malha viária, de uma malha aérea importante para a cidade de São Luís. A gente ainda tem uma cidade que é extremamente cara para se chegar na cidade de São Luís, poucos voos, e tudo isso acaba prejudicando o turismo de maneira geral. Aí você falou em prejudicar o turismo como um todo, principalmente nessa questão da malha viária. E a gente vê as pessoas reclamando, principalmente nas redes sociais, de que falta mais voos para São Luís, que a entrada da nossa cidade está prejudicada. Isso se reflete aqui no centro, aqui no Reviver, como é comumente conhecida essa área? Reflete. O termômetro do turismo na cidade de São Luís é a Praia Grande, é o centro da cidade, porque esse aqui é um local que todo turista de qualquer região do mundo, ele vem em primeiro lugar, é a região do centro da cidade. Então a gente consegue mensurar como que caminha o nosso turismo. E eu vejo que a necessidade de criação de novas alternativas, de uma nova malha aérea, de novas conexões, essa sim vai trazer benefícios para a cidade de São Luís, para o centro da cidade, para o turismo como um todo. Como é que a gente pode chamar essa área? É Reviver? É Praia Grande? É Centro Histórico? Até eu tenho dúvidas. É Praia Grande, o centro, esse bairro localizado no centro da cidade se chama Bairro da Praia Grande. Reviver foi um projeto de revitalização na década de 80, feito pelo então governador Epitácio Cafeteiro, um projeto maravilhoso, diga-se de passagem, mas o bairro se chama Praia Grande. Eu venho batendo muito nessa tecla, porque eu acho que a gente tem que deixar de maneira muito sólida as marcas da cidade de São Luís. E durante os anos, a gente vê alguns locais que vão perdendo essa identidade. Por exemplo, a Praia do Meio se chama Praia do Jaguarema. Até a década de 60, de 70 se chamava Praia do Jaguarema. Em algum momento alguém colocou Praia do Meio e a gente está perdendo essa identidade. A mesma coisa acontece com a Ponta da Areia, que de maneira equivocada querem colocá-la península. Não, ali é Praia da Ponta da Areia, que serviu para que várias músicas, várias poesias, várias criações fossem feitas, criações artísticas fossem feitas a partir desse nome. E aqui do mesmo modo, se chama Bairro da Praia Grande, é um bairro de 350 anos e que tem que ser sempre batido nessa tecla e ser chamado de Bairro da Praia Grande. Você tem realmente amor pelo esse centro histórico? Muito. Isso é a coisa mais preciosa da cidade de São Luís, se chama o centro da cidade de São Luís. Aqui que a cidade nasceu, a identidade cultural da cidade de São Luís está aqui. Aqui que muitos dos nossos avós, dos nossos pais foram criados, todo mundo tem uma ligação muito forte com o centro da cidade, seja porque teve algum familiar que morou aqui, ou na época da escola, ou na época da faculdade, mas a ligação de todo o nordestino com o centro é muito forte, e a minha não é diferente. Eu vejo o centro com 1000 possibilidades reais, de transformação, de geração de emprego e renda, e eu tenho uma verdadeira paixão ao ponto do centro da cidade ser o meu programa predileto na hora de lazer. O meu hobby preferido, por exemplo, é pegar parte da noite o carro e sair rodando pelas ruas do centro da cidade, tirando fotos, vendo um casarão que está numa situação delicada, uma situação que pode ser consertada. Então, o meu trabalho é um grande lazer para mim. Aí você falou trabalho e lazer. Você consegue unir os dois e ao mesmo tempo ter vida própria, vida pessoal? Tenho sim, dá para ter, dá para unir tudo, dá para ter como antes, mas dá para ter. Mas tem muito trabalho no final de semana, tem muito trabalho na parte da noite. É um trabalho de muita abnegação. É um trabalho de cuidar de toda uma região dessa aqui, que tem tantos problemas como qualquer outro bairro da cidade. Só que esse aqui, por ser uma região muito especial, requer uma atenção um pouco mais especial. Mas é espinhoso, é uma função espinhosa, mas muito prazerosa, porque tem muito paixão, muito sentimento positivo envolvido nessa função. O que você faria a mais pelo centro da cidade? Humanizá-lo, né? Eu acho que a gente precisa humanizar mais os espaços do centro da cidade. A gente precisa fazer um grande, um amplo
programa de habitação do centro da cidade para que a gente possa trazer vida. A gente precisa recuperar muitas praças do centro da cidade para que a população possa vir povoar essas praças do centro da cidade. E, sobretudo, eu vejo com bons olhos algo que eu gostaria de fazer imensamente, que é resgatar o máximo de muita coisa que vem sendo perdida no decorrer dos anos, né? De muitos anos, como os famosos pregoeiros de São Luís, que é algo que encanta todo mundo até hoje. A gente não pode perder, a gente tem que resgatar essa memória fantástica da cidade de São Luís, que são os pregoeiros da cidade de São Luís, as pessoas com aqueles contos maravilhosos, as histórias antigas. Então tudo isso é muito apaixonante, muito envolvente, a gente tem que resgatar. E essa é uma ambição muito pessoal que eu tenho. E falar em ambição, qual é a sua ambição pessoal? A minha ambição pessoal é ter um melhor hostel da cidade localizado no centro da cidade, com um bistrô de excelente nível localizado no centro da cidade. Esse é o sonho da minha vida, é algo que eu vislumbro há pelo menos 10 anos, é algo que em breve eu irei tirar do papel esse sonho para que eu possa colocar em prática, ajudar minha cidade e tocar minha vida para frente dessa forma. O que eu poderia ter perguntado para Fábio que de repente passou? Como eu vejo meus adversários. Ah, coisa boa, boa pergunta. Como é que você vê os seus adversários? Aqueles que tratam as diferenças com respeito, eu vejo com respeito e apenas com diferenças. É aqueles que são extremamente desrespeitosos, ultimamente eu tenho visto com extremo desprezo ao ponto de não dar nenhuma atenção. E dá até para deletar nas redes sociais. Mas isso é sempre. Fábio, muito obrigada por você ter atendido ao nosso convite e estar conosco aqui no programa. Foi um prazer, muito obrigado, Jaciene. A gente está se acompanhando, se curtindo nas redes sociais, você faz um trabalho muito bacana de sempre levar muita informação, entretenimento para a população. Segue nessa linha que você vai longe. Muito obrigado. Eu que agradeço.